Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos à nossa terceira live do Descomplicando a Nutrição. Como sempre falo aqui para vocês, né, para a gente desmistificar coisas que vocês acham que é verdade e nem sempre é, e coisas que vocês acham que é mentira e também nem sempre é. Então aqui é o lugar para a gente esclarecer, para a gente falar de tudo um pouco, né, para a gente conversar, para vocês tirarem as dúvidas de vocês também. O tema dessa live, eu acho que talvez seja uma das coisas mais comuns de eu ver na rotina do meu consultório, que são mulheres atravessando aí o climatério sem saber que estão no climatério. Quando a gente fala em climatério e menopausa, é muito comum as pessoas confundirem, acharem que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Climatério é uma coisa, menopausa é outra. Climatério é a fase que antecede a menopausa. Menopausa ela é marcada pela última menstruação da mulher. Então, climatério é um período que pode durar até 10 anos na vida de uma mulher, até que aconteça a menopausa. E a gente só fala que uma mulher está na menopausa depois de 6 meses que ela teve a última menstruação e realmente não houve mais período menstrual. Aí a gente fala que essa mulher está na menopausa, certo? Então não vamos confundir. Climatério, período que antecede a menopausa, pode durar até 10 anos, marcado por uma série de sintomas muito comuns e muita mulher sofre por não saber que está no climatério. Então, o que acontece? Tem alguns sintomas que são muito comuns aí durante o climatério, que começam aí os calores, os fogachos da mulher, muito ali acontece no calor noturno. Muitas mulheres acordam no meio da noite com nuca molhada, pescoço suado, e é sempre dessa parte aqui para cima, sempre pescoço e cabeça, que essa mulher acaba sofrendo com esse calor. Junto a esses calores, a gente tem ressecamento vaginal, a gente tem baixa de libido, vem a enxaqueca, vem a ansiedade, vem depressão, vem aumento de peso, principalmente gordura concentrada na região de abdômen e costas. Flacidez, gente, muita flacidez. A doutora Carla, que faz sempre live comigo, minha parceira querida de trabalho, minha paciente também, doutora Carla Rosas, ela fala sempre que assim, entrou no climatério é uma queda livre, né, da pele aí para a flacidez. E realmente é isso. Quando a gente começa uma perda natural de colágeno, né, a partir dos 30 anos a gente já começa a ter uma perda considerável de colágeno no nosso organismo. E aí, conforme os anos vão avançando, essa perda ela tende a ser mais acentuada e maior. Então, o que acontece? A mulher, ela já fica incomodada com o corpo que está mudando, com a aparência que está mudando, o físico está mudando, o emocional dessa mulher está mudando, e junto a isso ainda vem essa questão da flacidez da pele. Então, a gente tem que se atentar para uma série de coisas. Insônia, muitas mulheres sofrem com insônia, ansiedade, depressão, alteração de humor. E então, essas alterações todas faz parte desse período do climatério até que chegue a menopausa. Normalmente, mulheres a partir dos 43, 44 anos já começam a perceber, mas hoje, o que eu tenho visto no meu consultório, cada vez mais cedo, mulheres apresentando esses sintomas. Muito isso estimulado pelo hábito de vida, estimulado pela alimentação desregrada, pelo estresse, pelo sedentarismo. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração quando a gente fala em tratamento para climatério e menopausa, né? Para climatério principalmente. A boa notícia do climatério é que é uma fase, ela vai passar, toda mulher vai passar por essa fase do climatério, né? Estando viva, ela vai passar e não precisa ser algo sofrido. Você não precisa sofrer estando no climatério. Inclusive, é uma fase que eu sempre falo, tanto para as minhas alunas como para as minhas pacientes, que é uma fase que pode ser a fase mais linda da sua vida, mais plena, porque é uma fase que a mulher está madura, os filhos estão grandes, né? Para quem está casada, né, que permanece casada, o casamento já está estabilizado. Para quem não está, enfim, está aí retomando a vida. Então, assim, é uma fase que pode ser linda, dependendo da maneira como você encara esse momento.
E a outra boa notícia, né, que por ser uma fase passa, é que tem tratamento. Você não precisa sofrer com esses sintomas o resto da sua vida, né? A gente tem hoje aí uma série de coisas a serem feitas. Por exemplo, primeira coisa, a gente cuida da alimentação, faz o ajuste alimentar para melhorar essa questão já dos sintomas. Exercício físico, sempre extremamente recomendado. Para mulheres que optam e que podem fazer reposição hormonal, vão para reposição hormonal. Tem que cuidar da mente, das emoções, porque em razão dessas alterações aí de humor que vem, ansiedade, depressão que vem junto, sempre voltar o olhar para as emoções é importante. Então, seja por terapia, por meditação, yoga, todo tipo de atividade que te leve ao relaxamento, também é importante que essa mulher faça, que essa mulher pratique. Quando a gente fala em alimentação, é importante a gente olhar para alguns nutrientes que são importantes ali para esse período. Quando eu falo em pele, por exemplo, a gente tem que pensar numa ingestão adequada de proteína. Eu tenho que pensar em alimentos que são antioxidantes. Ontem eu expliquei muito bem isso para vocês, explicando o que é essa ação oxidante, né, que o próprio envelhecimento traz, aqui como se fosse ali uma ferrugem no ferro. E aí quando a gente usa alimentos antioxidantes, isso aí a gente consegue retardar, a gente consegue melhorar essa ação oxidativa, esse estresse oxidativo aí, né, do envelhecimento natural. Então, estando vivo, todos nós vamos passar por isso, mas a gente pode melhorar isso. A alimentação extremamente importante para quando a gente quer pensar em estresse oxidativo. Se é uma pessoa, se é uma mulher que não quer recorrer à reposição hormonal, a gente pode lançar mão aí do uso dos fitoterápicos. Aquela mulher que não pode fazer reposição hormonal e que né, enfim, ou não pode ou não quer fazer, porque tem muitas mulheres que têm restrição, ficam com medo, né, às vezes tem medo ali do câncer de mama. Inclusive em outras lives que eu já fiz com o Dr. Sérgio Gomide, que é o ginecologista e obstetra também, que trabalha comigo, ele já tranquilizou todas as minhas seguidoras, né, já falou que só há essa possibilidade se você realmente já tiver assim, um caso de primeiro grau na família, caso contrário, não há que se ter esse medo. Porque, inclusive, o que a gente sabe hoje, que os estudos mostram que a reposição hormonal tem um efeito protetor já, pensando em câncer de mama, em mulheres, claro, que não têm a genética com predisposição. E aí, então, essa mulher que opta por exemplo, não fazer a reposição ou porque não pode, a gente lança a mão dos fitoterápicos e a gente tem uma série de fitoterápicos. Tem duas classes de fitoterápicos que são muito importantes, e esses eu quero falar com vocês. O primeiro deles são os fitoestrógenos. São fitoterápicos que têm uma molécula, ali a nível molecular, né, a nível químico, semelhante a um hormônio. Semelhante não é igual, tá, gente? Então, assim, não é que vai ter o mesmo poder do que um hormônio. Ele vai ter uma ação semelhante. Então, a gente pode fazer. A gente tem ali a Glicinimax, que é a soja, tem o Trifolium pratense, ou a simicífuga racemosa, talvez vocês já conheçam, que a simicífuga ela é chamada também de black cohosh. Então, esses fitoestrógenos, né, a gente pode utilizar para ajudar na melhora dos sintomas da menopausa. Então, principalmente esses que estão voltados à baixa de libido, ao ressecamento vaginal, esses fitoestrógenos ajudam muito. Tem uma outra classe de fitoterápico, que são os adaptógenos. Os fitoterápicos adaptógenos, eles servem para ajudar o nosso organismo, a nossa parte emocional, a se adaptar com mais conforto e menos estresse a essas mudanças que acontecem no climatério. Então, eu gosto muito do ginseng, gosto muito da ashwagandha, gosto muito da grifônia, gosto da cúrcuma longa. Então, são todos fitoterápicos com essa característica de serem adaptógenos que ajudam no controle desse estresse que essa fase costuma trazer para muitas mulheres. Então, os fitoterápicos, eles têm um papel importantíssimo na vida da mulher, que até mesmo aquelas mulheres que fazem reposição hormonal podem fazer uso dos fitoterápicos, porque eles vão agir ali em sinergia com esses hormônios, então a gente consegue sempre uma melhora mais substancial na saúde dessa mulher que está passando
pelo período do climatério ou da menopausa, que já chegou na menopausa, né? Uma coisa importante, gente, eu vou sempre frisar isso aqui com vocês, que esse período do climatério, até a chegada da menopausa, ele pode ser um período delicioso, prazeroso na vida da mulher, quando você, inclusive, querida, se dispõe a se conhecer. Então, é preciso que você passe a observar tudo o que está acontecendo de diferente com o teu corpo. Então, não acha que toda alteração, qualquer alteração, não, isso é normal, isso é normal. Não, não é normal. Tudo aquilo que gera em você, que produz em você qualquer tipo de desconforto, a gente não pode achar que é normal e fazer de conta, não, vai passar isso. Não se acostumem com os sintomas, não se acostumem a se sentirem mal, não se acostumem com esse desconforto. Então, assim, tudo tem jeito, tudo a gente pode melhorar, tudo a gente pode devolver a vocês qualidade de vida, dependendo de quem a gente está falando, até da condição financeira, tudo é possível fazer. Então, não tenha medo de buscar ajuda. O que eu percebo hoje é que falar sobre climatério e menopausa é tabu para muitas mulheres. Mas a gente tem que quebrar esse tabu, a gente tem que pensar o seguinte, que é algo que, como vai acontecer com todas nós, né, e até brinquei agora há pouco aqui no hotel, eu falei, estando vivas, todas nós vamos passar por essa fase. Então, é preciso que a gente fale muito sobre isso. Olha, vai acontecer, não é uma fase que tem que ser ruim na sua vida. Esses sintomas podem ser incômodos para algumas mulheres, mais ainda para algumas do que para outras, mas a gente tem que ter esse olhar de cuidado, de carinho para essa mulher que está passando pelo climatério, pela menopausa. Flávia, para essa questão dos fogachos, eu gosto muito desses fitoterápicos, dos fitoestrógenos, que eu falei no começo. Então, por exemplo, a soja ali, a Glicinimax, é muito bacana da gente usar. E eu gosto de associar isso ao tribulus terrestres, à maca peruana. E aí a gente pode usar um desses adaptógenos também, porque o que acontece? Essa mulher que passa pelo fogacho, que sente esses calores noturnos, isso gera, gente, um transtorno emocional tão grande, porque a mulher não dorme direito. Se ela não dorme direito, no outro dia ela está mal-humorada, ela está estressada, ela está cansada. Então, a gente tem que cuidar também do sono dessa mulher. Então, o ashwagandha, que são esses adaptógenos, o ginseng, gosto demais, meu calor é do pescoço para cima. Isso, Érica, todo o calor relacionado ao climatério, né, e à menopausa, ele acontece daqui mesmo para cima. É do pescoço para cima, chega a molhar a cabeça de algumas mulheres, molha a nuca. Então, além do ajuste alimentar, que é importante fazer, a gente pode lançar mão desses fitoterápicos para ajudar. Prescrição de fitoterápicos, gente, ela é individual. Não existe uma dose única que sirva para todas, né? De acordo com a individualidade de cada pessoa, a gente precisa considerar quanto tempo pode usar hormônio sem interrupção. Rosana, quando a mulher faz a terapia de reposição hormonal, ele é para o resto da vida, não interrompe nunca. A gente sempre faz, porque o que acontece? A menopausa, né? Vou falar do climatério junto. O climatério e a menopausa é uma fase marcada pela redução acentuada da produção de hormônios importantes para a saúde da mulher. Então, a gente tem uma queda muito brusca de progesterona, mas junto com a progesterona cai estradiol, cai testosterona. E é uma perda, gente, uma baixa de produção natural. É algo que, pelo envelhecimento celular, isso vai acontecendo. Os órgãos ali vão deixando de produzir. Então, quando a gente faz a reposição hormonal, colocando de volta esse hormônio, a gente tem que fazer sempre, o resto da vida. E é super seguro, quando bem orientado, quando faz isso bem acompanhado por um médico, ginecologista, um endocrinologista. Em Brasília, para quem me acompanha aí em Brasília, sabe que eu trabalho muito com a doutora Carolina, endocrinologista, né, que faz muito bem esse acompanhamento hormonal aí para mulheres durante a fase do climatério. E o importante de fazer essa reposição com o médico que tenha conhecimento da área, porque a gente não verifica essa alteração em exames quando a mulher está no climatério. É algo que acontece muito mais marcada pelos sintomas do que pela alteração de exames. Então, a gente tem que ter, o profissional da saúde, ele tem que ter a sensibilidade
de olhar para esses sintomas, de entender que já é uma alteração e de propor ali, junto à paciente, a melhor estratégia para ela, dentro do que ela estiver disposta a fazer, do que ela puder fazer por ela. É preciso ter esse olhar. Flávia, preocupada com esse aumento de gordura nas costas. Muito comum, vejo muito isso no consultório, muito, muito. As minhas alunas sempre comentam também isso. O que a gente tem que fazer? Claro que quando a gente pensa em processo de emagrecimento, a gente emagrece um corpo por inteiro, né? A gente não emagrece só aqui. E aí entram as estratégias de exercício físico, trabalhando musculatura de peito, costas e braços. É até importante, eu queria falar uma coisa com vocês, falando em exercício físico. Quando a mulher não precisa ter medo de malhar braço, tá, gente? Ninguém fica musculoso sem fazer o uso exagerado de hormônios. Então, quanto mais a gente malha braço, nós mulheres, quanto mais a gente pega pesado aí nos braços, nas costas, mais isso tende a afinar. Então, se você quer afinar seu braço, eu falo isso porque eu sei que eu escuto muito isso das minhas meninas. Querem afinar braço, se incomodam porque o braço parece ser grande. Então, malhem braço pesado mesmo, assim, pode pegar peso. Não fica feio, eu mesmo malho pesado o braço, vocês podem ver, muita gente elogia meus braços. Não tenham medo, tá? Pode malhar pesado. Outro da Rosana. É porque eu ouvi que tem que parar para o organismo descansar e não procede essa informação. Não, Rosana, não procede. O que acontece? Quando a pessoa usa hormônios sem necessidade, quando não é para fazer uma reposição, porque olha só a palavra, reposição. Quando eu reponho algo, significa que eu não tenho mais. Então eu estou repondo algo que me falta. Então eu estou novamente levando o meu organismo para um nível fisiológico saudável. Se uma pessoa usa sem necessidade, essa pessoa não tem deficiência nenhuma, não está ainda ali nessa fase de diminuição do hormônio, e ela usa, ela leva o organismo para um nível suprafisiológico. Então, acima do que o organismo precisa. Aí sim é preciso ciclar, que é o que fazem os fisiculturistas, né? Então, os homens e mulheres do fisiculturismo. Como se ali eles usam aquele hormônio suprafisiológico, porque pensando em ganho de massa magra, em ganho de músculo, aí sim esse pessoal tem que fazer ciclo, de vez em quando tem que parar e tem que ser muito bem orientado. O hormônio não é brincadeira, o hormônio é um negócio muito sério que pode desregular todo o organismo. Então, quando bem orientado, não precisa, a gente não faz pausa, tá? Roberta. É normal um desejo sexual excessivo nesse período? Gente, cada mulher é muito individual. Quando a mulher faz reposição hormonal, quando ela faz a reposição de testosterona, principalmente se essa quantidade de testosterona estiver um pouquinho mais elevada, é normal sim que essa libido esteja aumentada. Agora, se for algo que você acha que está fugindo à sua normalidade, a gente precisa investigar. Recentemente, olha só, eu tive um caso no meu consultório de uma paciente que relatou exatamente isso, Roberta, que você perguntou, que ela começou a sentir um desejo sexual muito intenso, inclusive o marido não conseguia acompanhar isso dela, porque já era um casal um pouco mais maduro. E aí, quando a gente fez a dosagem hormonal dela, a testosterona dela estava altíssima. E aí, o que foi feito junto com a endocrinologista, que é a Carol? A gente fez aí, diminuímos a dose, né? Ela diminuiu e a gente juntas ali vimos o que a gente tinha que fazer, levando de novo essa testosterona para níveis fisiológicos normais. E com isso, o desejo sexual se manteve mais adequado à realidade do casal. Certo? Mas pode acontecer. Gente, cada pessoa é de um jeito, a individualidade é absurda. O que a gente vê, o que é o mais normal de acontecer em pessoas que não fazem reposição hormonal, nem não usam nada, nenhum tipo de fitoterápico, é que esse desejo sexual ele diminua, não que ele aumente. Ressecamento vaginal, gente, inclusive, tem algumas estratégias que a gente pode utilizar aí junto com essa reposição hormonal. Tem a aplicação de hormônio ali na região da vagina, no canal vaginal, e isso ajuda a melhorar essa umidade ali de novo. E é outra coisa que é muito comum em mulheres que apresentam ressecamento vaginal, é desenvolver candidíase de repetição. Então, com a mulher que desenvolve candidíase de repetição, tem que ficar de olho nessa questão da lubrificação ali do canal vaginal, porque esse pH pode estar totalmente alterado por essa variação hormonal e a gente vê essa candidíase de repetição.
Controle de carboidrato, importantíssimo para mulheres que têm candidíase de repetição. Outro dia me perguntaram o seguinte: Fernanda, para ressecamento vaginal, então e se usar óleo de coco, porque já tem uma fulana, não sei quem aí está divulgando que óleo de coco é bom para passar ali na vagina. Gente, não confundam os orifícios, tá? Óleo de coco comestível, boca, tá bom? Vagina a gente usa outras coisas para o pH vaginal, então não apliquem coisas. Já vi gente me perguntando de iogurte, se faz aplicação de iogurte na vagina. Não façam nada disso, porque o risco de você contrair uma infecção é altíssimo. Então não faça nada sem recomendação médica. Tudo que é voltado para a área íntima, tudo que é voltado para a saúde íntima da mulher, a gente precisa ter um cuidado especial. A Érica perguntou: esse climatério demora a passar ou depende de cada pessoa, de cada mulher? Érica, depende, mas hoje o que a gente sabe é que esse período do climatério ele pode durar até 10 anos na vida de uma mulher, até que ela chegue na menopausa. Sente os sintomas, ainda que seja um único sintoma isolado, procura ajuda. Não sofra sozinha, não sofra esse período, como falo e vou sempre falar para vocês, é uma fase que pode ser lindíssima na vida da mulher, mas também pode ser terrível se você não voltar para você esse olhar de cuidado. A Zilda falou aqui: tenho 51 anos e já estou no climatério, tendo sintomas já. Fui no médico hoje que trabalha com medicina oriental, fitoterapia, me passou uns remedinhos, muito bem. É isso aí. Tem que ter cuidado, tem que cuidar, procura ajuda. Eu estou aqui à disposição de vocês também. Ah, agora apareceu para mim, Zilda, tá aqui. É a tua pergunta. Já estou no climatério, foi no médico hoje, ele trabalha com medicina oriental, fitoterapia, ótimo, adoro, os fitoterápicos estão aí para ajudar mesmo, para a gente lançar a mão, fazer uso, melhorar a saúde íntima da mulher, né? Dá para usar para insônia, a gente usa para ansiedade, tem para todos esses sintomas isoladamente, a gente sempre tem um fitoterápico que é possível de usar. Então, não sofram sozinhas, busquem ajuda. Dúvidas que tiverem, me mandem sempre aqui. Tenho um prazer enorme de responder para vocês, né? Sempre. Flávia perguntando: esse período do climatério atrapalha muito na perda de peso? Atrapalha. Atrapalha quando você não associa esses outros cuidados com o ganho de peso. Então, assim, como eu falei, a gente fala de reposição, a gente fala de fitoterápicos, exercício físico, controle das emoções, alimentação à base, precisa ajustar a alimentação. Uma vez que a gente fez isso, todo esse ajuste, o emagrecimento ele vai acontecer. Então, fiquem tranquilas. É a mesma coisa quando me perguntam sobre hipotireoidismo. Se quem tem hipotireoidismo não vai emagrecer, né? Por falar, ah, Fernanda, eu tenho hipotireoidismo, por isso que eu não emagreço. Gente, só não emagrece quem tem hipotireoidismo se esse hipotireoidismo estiver descontrolado. Uma vez que ele está controlado, a pessoa está fazendo uso do hormônio, nada atrapalha. Com o climatério, a gente tem, claro, uma coisa da idade envolvida, do envelhecimento natural, mas quando a gente associa esses cuidados, super tranquilo, o emagrecimento ele acontece, principalmente se for esse emagrecimento da forma como eu conduzo. De você fazer devagar, com prazer no processo, emagrecendo devagarzinho, comendo com prazer, porque eu falei para vocês, né, hoje a live toda que a fase do climatério, ela tem que ser uma fase prazerosa, a fase da mulher madura, a fase que a mulher está plena, né, tem que se sentir plena. Então é nessa fase que a gente tem que investir cuidados. Investir cuidados vai dar tudo certo, vocês não vão ter problema. Deixa eu ver aqui que já me perguntaram aqui. Fitoterápicos tem que ser receitado pelo médico? Depende, Érica. A maioria deles eu mesmo, por exemplo, prescrevo para as minhas pacientes, né? Tem alguns que são, sim, de uso médico, de prescrição médica, esses eu não prescrevo. Aí quem faz realmente é o médico, mas tem muita coisa que o nutricionista pode prescrever com cuidado, dentro da orientação correta da individualidade de cada pessoa, dá super certo. O que mais? Deixa eu ver. Zilda está perguntando aqui. Deixa eu ver se a pergunta que está aqui em cima é a da Zilda. Peraí. Depois envia o contato da endócrino. Eu fiz a inscrição, mas não recebi a confirmação. Aí, Esca, eu já passei para o pessoal da técnica teu e-mail, viu? Pode ficar tranquila. A doutora Carolina Meirelles. Doutora Carolina, ela é endócrina em Brasília, um olhar lindo para a menopausa. Ela tem para o climatério e para a menopausa. A gente trabalha muito junta.
associado, porque ela entra ali com o olhar dela, né, da parte que o médico faz, e eu associo todo esse cuidado da alimentação, e aí o resultado é garantido, garantido, garantido. Deixa eu ver. Zilda, tenho tido muita variação de humor, já tive depressão, é meio parecido, mas estou cuidando disso também. Que bom que você está cuidando, Zilda. É exatamente isso. Ansiedade, depressão, oscilação de humor acontece muito no período do climatério. Assim também a gente tem os fitoterápicos para isso, e tem alimentos que ajudam muito. Tem alguns alimentos que são ricos ali em nutrientes que ajudam na produção da serotonina, ajudam na produção ali da dopamina. Com isso a gente vê melhora no humor. E tem muito a ser feito, viu, gente? Muito a ser feito. Nossa, como é lindo o tamanho do cuidado que a gente pode ter com a saúde da mulher quando essa mulher se dispõe a ser cuidada. E, como eu falei, terceiro passo, vou falar agora para vocês. O primeiro, vou recapitular com vocês. O primeiro passo para que você alcance a sua plenitude, que você se sinta plena ao final dessas 10 lives, plenitude em todos os sentidos. Livre-se da culpa que você mesma coloca sobre você quando você excede na alimentação. Segundo passo, coma pelo menos frutas, ou coma frutas pelo menos 3 vezes ao dia. Não são 3 frutas juntas, tá, gente? São frutas 3 vezes ao dia. Pode comer 2 frutas juntas? Pode, mas isso é uma vez. Na outra vez mais 1 ou 2, enfim, vai variando aí. Coma frutas. Lembra dos antioxidantes? Fruta tá assim, ó. E terceiro passo, que é o de hoje, coma devagar. Não é mastigue devagar, tá, gente? É coma devagar. O que é esse comer devagar que eu quero dizer a vocês? É de vocês dedicarem tempo ao momento da alimentação. Desacelerar um pouco, observar esse alimento, ver do que realmente, o que tem no teu prato. Presta atenção nas cores, nos sabores, nos aromas, né? Quando for comer, observa a textura, vê o que aquele alimento está te proporcionando, né? Dar uma viajada na hora que for comer, né? Então, desapega do tempo na hora que você for comer e dedique mais tempo ao momento da sua alimentação. Queridos, eu agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Muito obrigada mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo para vocês. Deus abençoe. Uma ótima noite, viu?